Olá pessoal, olá meus alunos do ensino fundamental e demais simpatizantes das minhas aulas, das minhas postagens e publicações. Hoje eu estou aqui para dar continuidade ao ensino de ciências do oitavo ano. Estou trazendo uma novidade para os alunos do oitavo ano, que é a introdução à física. Uma coisa jamais vista nas escolas, pelo menos da região do Cariri. É que esse ano, com a nova reforma curricular, a nova grade curricular, foram introduzidos os conteúdos de física para o oitavo ano, uma espécie de introdução. Esses conteúdos eles só eram introduzidos no nono ano do ensino fundamental, onde as ciências ela está lá dividida em química e física. Então essa é a novidade que eu trago para vocês, alunos do oitavo ano, a introdução à física. Hoje eu começo a falar para vocês sobre o conceito de movimento. É uma grandeza, e vocês sabem que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Então é uma das grandezas físicas que estão relacionadas às unidades de medida. Então o que é movimento? Porque o movimento ele é relativo, né? Se eu perguntar a vocês agora que estão aí no conforto de suas casas assistindo a minha aula, eu perguntar se vocês estão em movimento ou em repouso, se você disser que está em movimento, você acertou. Se você disser que está em repouso, você também acertou. Porque vocês vão entender ao longo da minha aula que o movimento ele é relativo. Então o que é movimento? Vamos ver aqui. É a variação de posição espacial de um objeto ou ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Se não tomar-se um referencial, não podemos dizer se algo está em movimento ou parado. Por exemplo, agora, em relação à sua casa, nós poderemos dizer que você está parado. Ou seja, o referencial é a sua casa, aquilo que eu estou tomando como ponto de referência, em relação ao seu sofá ou à sua rede. Agora, em relação ao sistema solar, eu e você e todo mundo que estamos aqui na nossa Terra estamos em movimento, porque eu estou tomando como referência agora o sistema solar. Então nós estamos em movimento ou repouso, dependendo daquilo que nós considerarmos como referencial, certo? Então existe uma área da física que se preocupa com o estudo do movimento. O nome desse ramo da física é chamado de cinemática. É a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas, porém ela não se preocupa em levar em conta o que os causou. Mais tarde teremos um ramo da física, né, mais para frente, em que iremos estudar os tipos de movimentos, preocupando-se com o que os causou, no caso é a dinâmica. Então nós temos aqui o conceito de movimento, repouso e referencial. Um móvel ele está em movimento em relação a certo referencial quando o móvel sofre um deslocamento em relação ao mesmo referencial, isto é, quando há uma variação da posição do móvel em função do tempo decorrido. Então só existe movimento se um determinado móvel estiver se distanciando daquilo que você considera como referência. O que é referência? Aquilo que você acha que seja fixo, que não se movimenta. Então se um móvel está se distanciando ou se aproximando, nós dizemos que ele está em movimento. Por outro lado, se ele não sofre alteração do seu deslocamento, ele se encontra em repouso. Lembrando, a partir de agora nós utilizaremos muito as palavras móvel, corpo, certo? Corpo é qualquer objeto de estudo na física e móvel é aquilo que está se movimentando. Então, novamente aqui falando sobre móvel, é todo corpo dotado de movimento, um trem correndo velozmente sobre os trilhos, um navio cruzando o oceano, uma pessoa correndo, uma bola rolando, são exemplos de móvel, um carro se deslocando. E ponto material é todo o corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação às distâncias consideradas. Um automóvel em movimento numa rodovia. Então existe ponto material, existe também partícula. Referencial e repouso. É chamado de referencial o corpo em relação ao qual se identifica se o móvel está em movimento ou em repouso. É importante saber também que a forma da trajetória que um corpo descreverá depende do referencial que se adotou. Então, um sistema cartesiano de referência aqui só para facilitar essa compreensão. Nós temos o eixo X e o eixo Y. Vamos dizer que aqui em Z seja o observador,
o observador vai observar se algo está em movimento. Para isso, ele precisa de um ponto fixo chamado de referencial. É um corpo em relação ao qual se identifica se o móvel vai estar em repouso ou se ele vai estar em movimento. Então, um corpo pode, num determinado momento, estar em repouso ou em relação a um certo referencial, ou em movimento, em relação a outro tipo de referencial. Por exemplo, vamos considerar esse ônibus aqui. Vamos ver se ele está em movimento ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, vamos considerar que essa mocinha que está aqui sentada, essa garota, seja um ponto referencial, beleza? Então aqui é o meu ponto referencial, aquilo que eu vou considerar como fixo. Se ao longo do tempo a posição do ônibus mudar em relação a esse ponto referencial, nós dizemos que o ônibus está em movimento, certo? Então o móvel, no caso o ônibus, ele está em movimento se ao longo do tempo nós temos o instante 1, o instante 2 e o instante 3. Nós temos o instante inicial, né, o instante e os instantes, que são tempos sucessivos. E observe que após cada intervalo de tempo, o ônibus muda de espaço, né, em relação a quem? Ao ponto, ele vai se aproximando do ponto referencial, que é a mocinha aqui de calça rosa. Ok? Beleza? Então o ponto referencial aqui é quem? Essa mocinha aqui. Se o ônibus está se aproximando e passa por ela, então o ônibus é considerado em movimento em relação à moça que está sentada aqui. Tanto o ônibus quanto tudo que estiver dentro do ônibus em relação a ela estão em movimento. O motorista está em movimento, o passageiro está em movimento, tudo que está dentro do ônibus está em movimento em relação à menina que está fora. Agora preste atenção, se eu perguntar, e esse passageiro aqui em relação ao motorista, ele está em movimento? Não. Por quê? Em relação ao motorista, eu estou tomando o motorista como referencial. Então, se ao longo do tempo o passageiro não tomou distância, não se aproximou do motorista, ele permaneceu no mesmo local que estava, ele nem se distanciou e nem se aproximou, é porque ele não está em movimento, ele está em repouso. Então, mais uma vez eu digo, em relação à mocinha, o passageiro do ônibus e tudo que estiver no ônibus está em movimento. Mas em relação ao motorista, esse passageiro do ônibus, esse cachorrinho aqui que está dentro do ônibus, aliás, cachorrinho não, esse outro banco que está dentro do ônibus, estão em repouso. Trajetória. O conceito de trajetória é o lugar geométrico ocupado pelo móvel ao longo do seu movimento. É como se fosse o rastro. Por exemplo, está aqui um avião, esse avião de repente lança um míssil, esse míssil, para quem observa aqui de longe, para o observador de longe, esse míssil vai descrever essa trajetória curvilínea, ó, certo? Agora, essa trajetória, para quem está dentro do avião, ele vai descrever uma trajetória retilínea. Então, a trajetória depende do observador. Então, quem estiver dentro do avião vai ver o objeto cair retilíneo. Agora, quem estiver fora, em um ponto referencial distante, vai ver um outro trajeto. Com relação à trajetória, os movimentos são classificados em retilíneos, quando a trajetória é em linha reta, ou curvilíneos, como por exemplo a roda gigante, o movimento até em relação ao Sol, certo? Essas trajetórias em que há um movimento circular, elíptico, parabólico ou hiperbólico. Também podemos dividir os movimentos retilíneos e curvilíneos em três tipos. Eles podem ser uniformes, quando a velocidade do corpo não muda com o passar do tempo; acelerado, quando a velocidade do corpo aumenta com o passar do tempo; ou retardado, que é quando a velocidade do corpo diminui com o passar do tempo. O movimento retilíneo uniforme, o corpo movimenta-se em linha reta e sua velocidade nunca muda. O movimento retilíneo acelerado, o corpo movimenta-se em linha reta e sua velocidade aumenta com o tempo. Já o movimento retilíneo retardado, o corpo movimenta-se em linha reta e sua velocidade diminui com o tempo. E o movimento curvilíneo uniforme, o corpo não se movimenta em linha reta e o módulo da velocidade nunca muda. Já o movimento curvilíneo, que é acelerado, o corpo não se movimenta em linha reta, o valor da sua velocidade vai aumentar com o passar do tempo. E o movimento curvilíneo retardado, o corpo não se movimenta em linha reta e a velocidade vai diminuir com o passar do tempo. Então, um movimento curvilíneo é quando um objeto circular, que está em um movimento circular, ele vai diminuindo a sua velocidade até parar. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.